Você sente que seus pensamentos ficam muito rápidos, muito acelerados? Ou você sente que você não consegue se concentrar em nada, a cabeça fica trocando de um pensamento para o outro, ou uma ideia só fica indo e voltando, e isso te causa muito desconforto, muito sofrimento, você fica agitado, sem conseguir terminar nada que você está fazendo e sem conseguir descansar. Se você tem algo parecido com isso de vez em quando, bem-vindo ao clube, você é normal, todos nós temos isso. E esses pensamentos acelerados, rápidos, que ficam de fato repetindo o mesmo tema ou trocando de temas muito rapidamente, podem causar muito sofrimento, basicamente porque eles não ajudam com que a gente resolva os problemas, a gente não consegue ficar muito tempo colocando a nossa concentração em nada e eles vêm junto com uma sensação ruim. Invariavelmente, toda vez eles vão terminar em um tema de catástrofe. A nossa mente, quando ela fica muito acelerada, ela vai para um cenário totalmente catastrófico. Nosso cérebro ele é programado para isso, ele é uma máquina muito boa de prever perigos. Isso causa muito sofrimento e nesse vídeo eu vou falar sobre 4 técnicas que você pode colocar a partir de agora que pode começar a ajudar você a sair dessa aceleração, ajudar a sua mente a se acalmar quando você tem um quadro desse. Então confere comigo aqui nesse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra, atendo no meu consultório, sou fundador aqui do canal Saúde da Mente, que, aliás, se você é a primeira vez que está aqui vindo, não deixe de se inscrever, clicar aqui no sininho, que é um canal em que nós descomplicamos o funcionamento do nosso cérebro, da nossa mente, tendo em vista tudo que há de conhecimentos mais atuais na neurociência, principalmente, não só olhando e falando como que ocorre os quadros, mas como que a gente pode melhorar isso, qual é o caminho para que a gente possa aliviar o sofrimento, que é inevitável, e continuar caminhando rumo às coisas importantes, que em geral tem a ver com realizações, com valores, com relacionamentos. Bom, como eu falei, então, os pensamentos acelerados, que são pensamentos rápidos, repetitivos, com um ou mais temas, que vêm com uma sensação de dificuldade de foco e de agitação, eles são coisas que ocorrem com todo mundo. O problema é quando eles ocorrem muito frequentemente ou quando eles estão atrapalhando demais a sua capacidade executiva. O que é capacidade executiva? Capacidade executiva, de uma forma muito simples, é a capacidade da gente planejar alguma coisa que a gente quer fazer, começar, manter esse tipo de atividade até terminar. Muito simples, né? Então, planejo, começo, meio e fim. A questão é que se os pensamentos estão muito rápidos ou eles estão muito repetitivos, nós podemos ter dificuldade de planejar porque a organização do pensamento não vai estar boa, a gente muitas vezes vai começar, só que nós vamos nos distrair com o próprio pensamento. Isso vai deixando a tarefa mais cansativa. E o que ocorre é que nós não conseguimos terminar, e isso vai alimentando um sentimento de culpa, fazendo com que todo o quadro ele recomece. Então, se você tem esses pensamentos de uma forma muito frequente, e se isso tem atrapalhado frequentemente a sua capacidade de executar as coisas que você precisa no seu dia, é importante você procurar um profissional para dar uma olhada e ver o que está ocorrendo, que tipo de ajuste é preciso ser feito. Mas as técnicas que eu vou ensinar hoje podem te ajudar se você tiver esse quadro frequente, mas também podem te ajudar se você tiver isso de vez em quando. De vez em quando também nunca ajuda, porque, como eu falei, tira o nosso foco, isso sempre termina num pensamento catastrófico. Se nós estamos muito acelerados mentalmente, a nossa mente vai procurar perigo e uma hora ou outra ela vai contar pra gente uma história, um cenário catastrófico, quer seja preocupações, quer sejam medos, quer sejam memórias, a gente vai dar um significado muito ruim para aquilo. Então, de fato, não deixa a gente se focar. Tem essa questão do cenário catastrófico, normalmente vem ideias muito absurdas e também isso dá uma sensação de falta de controle sobre a nossa mente. A gente sente que a gente não consegue de forma nenhuma controlar minimamente o que se passa dentro da nossa cabeça.
A gente não controla tudo normalmente, isso é normal, mas quando está muito acelerado a gente sente que nós somos reféns, é uma sensação às vezes de enlouquecimento. O que pode causar isso? Estresse, ansiedade, problemas, falta de sono. Isso promove essa chance maior de ter pensamentos acelerados em todos nós. Tem alguns diagnósticos em saúde mental que são mais associados a isso, tá? Mas você pode ter esse sintoma de pensamentos acelerados sem que tenha nenhum diagnóstico. Os diagnósticos, eles são basicamente formas em que a gente classifica o que uma pessoa sente, só que tem nomes muito ruins. A questão é que o diagnóstico ele tem uma função, não é definir a personalidade de ninguém, é simplesmente nós conseguimos entender o que está acontecendo e planejar o tratamento. Agora os nomes são ruins, mas vamos só entender que tipo de diagnóstico tem uma predisposição maior a isso. TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é um quadro que começa antes dos 12 anos, em que a área que regula a concentração em tarefas que são chatas, repetitivas, mais burocráticas, essa área está com um funcionamento muito diminuído. Tenho vários vídeos aqui no canal em que eu falo bem especificamente sobre isso, tá? Outro diagnóstico é quadros de ansiedade, quer sejam quadros de pânico. Na hora da crise de pânico, o pensamento fica assim, é um pensamento de enlouquecimento, é desesperador, né? Tem vários vídeos que eu explico direitinho o que é a crise de pânico, tem técnicas para você poder sair dela. Dê uma olhada aqui nas playlists do canal. E outros quadros ansiosos também. Se você está preocupado com coisas para você fazer no dia seguinte, se você está preocupado com algo que, enfim, que vai ocorrer ou com alguém que pode te julgar, com a performance sua numa prova, isso tudo pode fazer com que você sinta isso. Então, primeiro, quadros de déficit de atenção e hiperatividade. O segundo, qualquer quadro ansioso. Terceiro, diagnóstico, transtorno bipolar, né? O transtorno bipolar é um quadro que é muito diferente do que as pessoas imaginam, também tem vídeo aqui no canal, e eu gosto de dizer que o transtorno bipolar é como se as pessoas elas tivessem uma Ferrari mental, né? É um carro muito potente, só que essa Ferrari às vezes ela tá sem freio, ou seja, ela vai e não consegue parar, e às vezes ela tá sem gasolina, ela não consegue sair do lugar. Então o grande desafio é regular o freio e a gasolina, mas são pessoas que normalmente têm uma capacidade de funcionamento mental assim incrível. Só que, obviamente, né, potência não é nada sem controle. Então, muitas vezes, essas pessoas elas entram num estado em que os pensamentos ficam muito rápidos e isso vem junto com outros sintomas, é bastante desagradável, não é produtivo. E em quadros depressivos, principalmente em depressões mais agitadas, a pessoa pode ter esse quadro de pensamento acelerado, normalmente com ruminações, com pensamentos de culpa, de arrependimento, pensamentos autocríticos, de autojulgamento, tá? Ou pensamentos de que não vai dar certo, não tem saída, não tem como melhorar. Isso são comuns nos quadros depressivos, mas basicamente todos nós podemos ter isso de vez em quando. Qual que é então o objetivo? Como que a gente faz para que isso se alivie, tá? O que eu quero que vocês tenham em mente? Não tente diminuir os seus pensamentos. Então, se você tentar frear os seus pensamentos voluntariamente, se você se esforçar para isso, o que eu estou dizendo é não vai dar certo. Ou se der certo, vai dar certo por muito pouco tempo, você vai ter que fazer um esforço tremendo e depois eles vão voltar mais fortes. Então, tentar desacelerar, digamos, de uma forma voluntária, na marra, a força não funciona. Tentar parar de pensar é a pior forma possível para a gente lidar com esses pensamentos, tanto acelerados, quanto preocupações, quanto pensamentos negativos de qualquer natureza. Ah, doutor Marco, pô, então é fácil falar isso, né? Mas eu já ouvi falar que você tem que bloquear o pensamento, tem que forçar um pensamento positivo. Não, se você fizer isso vai piorar, tá? Se você ouviu que você tem que forçar pensamento positivo, que é errado ter pensamentos acelerados e negativos, essa pessoa falou uma besteira muito grande. Não é errado, todo mundo tem. O ruim é quando nós só temos isso e não conseguimos sair deles. Então, a habilidade que a gente vai fortalecer para aliviar isso é o quê? É nós começarmos a treinar a área da concentração e da calma. Então, nós desaceleramos a nossa mente. Isso é importante porque muitas vezes isso não está claro para a maioria das pessoas. Tem muitas informações desconexas.
para acalmar a nossa mente, o que nós temos que fazer é treinar, entre aspas, o músculo cerebral da concentração e da calma, e não tentar expulsar os pensamentos acelerados. Esse é o foco. E como que a gente pode fazer isso? Primeiro, você vai ter que colocar a sua concentração em algum estímulo externo que prenda a sua atenção. Qual? Tem um estímulo que nós sempre usamos, por quê? Porque ele está sempre disponível, que é a respiração. Por isso que as técnicas de meditação nada mais são do que um treino de concentração, para a gente treinar, nos concentrarmos na respiração, e isso vai fazer com que a nossa mente fique mais focada, mais calma. Essa é a habilidade do mindfulness, da meditação. Só que se a gente está com o pensamento acelerado, você tentar se concentrar na sua respiração, né, normal, provavelmente não vai dar certo, porque você vai precisar de um estímulo muito intenso externo para que você consiga ancorar, para que você consiga prender a sua atenção. Então, que técnica de respiração que eu aconselho nesses momentos? Tem uma infinidade de técnicas de respiração, eu tenho vários vídeos aqui ensinando várias delas para vocês. Uma delas é uma técnica derivada do yoga, né? O yoga tem várias questões filosóficas, mas basicamente ele é estudado como uma forma de relaxamento na parte de saúde mental. Tem uma respiração chamada respiração do leão, né? Como é que é isso? Um pouco engraçado, se você estiver no meio de muita gente não vai dar para fazer, mas se você estiver sozinho é possível. Como é isso? Você puxa o ar pelo nariz, qualquer velocidade, e aí quando você soltar o ar, você vai fazer um barulho, como se fosse um rugido de um leão. É engraçado? É, mas isso ajuda você a se concentrar no barulho, isso te dá um estímulo para sua mente se ancorar e sair do turbilhão de pensamentos. Então você puxa o ar pelo nariz, é meio bobo, mas isso ajuda por dois motivos, porque coloca a sua mente focada num ponto, né, que é o barulho, e também faz com que a sua respiração fique mais pausada. Isso ativa a resposta de relaxamento natural do corpo, que é do sistema parasimpático. Então, primeiro é a respiração do leão, né? Tenta isso, coloca aqui nos comentários se te ajudou. Segundo, você pode focar em mantras. Mantras são basicamente frases que te causam uma sensação boa e que ajudam você a sair desse turbilhão de pensamentos. A respiração, os mantras, eles são algumas ferramentas, não é que elas, para quem tem um quadro mais intenso, vão ser suficientes, mas elas já podem começar a ajudar. Então, assim, a ideia é que você escolha algumas frases que te façam motivar a seguir adiante ou que te tragam uma sensação de calma. E você já anotar, deixar isso ali pré-gravado, né, no celular, por exemplo, e você pode repetir essas frases quando você notar que você está nesse turbilhão de pensamentos, né? E não tem uma frase que é melhor ou pior, você vai achar uma infinidade de mantras e de afirmações na internet. O importante é que você escolha uma que faça sentido e que você acredite. Se você pega uma afirmação da internet, eu sou uma pessoa iluminada, eu agradeço pelo ar que eu respiro, e isso não é verdade para você, isso não vai servir para nada. Tá? Então é importante que seja uma afirmação que te promova calma, motivação e que você acredite nela. Eu uso, por exemplo, umas afirmações que tentam me lembrar que os pensamentos eles são como se fossem nuvens de uma tempestade, só que eu estou atrás, eu sou o céu que estou atrás da tempestade. Uma metáfora do mindfulness, né? Então eu falo assim, essa tempestade não pode me ferir, ou esse furacão não pode me levar. Ou eu posso falar, eu sou maior do que os meus próprios pensamentos. Isso me ajuda a sair deles, a entender que os pensamentos eles vão passar como se fosse aí um furacão, um maremoto. Outra frase que me ajuda quando eu estou com pensamentos de raiva, que podem vir, né? Principalmente para injustiças, isso às vezes é muito ruim e se a gente ficar remoendo, isso não vai levar a lugar nenhum. Então eu falo, eu vou usar, eu falo assim, que essa raiva, devido a essa injustiça, me dê motivação e não me consuma.
Então a ideia é, eu não falo para eu não ter raiva, porque isso simplesmente não vai dar certo. A raiva não é ruim, ela ajuda no momento em que nos dá motivação. Porém, quando nós ficamos remoendo, ela vai nos consumir. Então eu falo isso quando eu estou com pensamentos acelerados de raiva. Que essa injustiça me dê energia e motivação e não me consuma. Então isso é um mantra que eu uso, tá? Qual que é a terceira técnica? É você escrever o que você está pensando. Isso eu já falei em vários vídeos e isso é uma das técnicas mais simples e uma das técnicas mais eficientes. Você anotar, escrever os seus pensamentos, mesmo que seja de forma desorganizada, ajuda a sua mente a se acalmar, tá? Isso é algo que eu sempre bato nessa tecla e eu sempre ando com uma caneta na mão, tanto para anotar as coisas para eu não esquecer, como também para me ajudar a me concentrar quando, de repente, nós temos esses momentos em que a mente está um pouco mais dispersa. E a última técnica é uma técnica de ação. A ideia é que você comece a fazer qualquer atividade que mexa o seu corpo, só que você vai fazer muito devagar e uma atividade só. Então, você fazer uma atividade que envolva movimento, uma só, de uma forma muito devagar. Isso ajuda você a se concentrar no movimento. Então você pode, por exemplo, se você quiser beber algo, você pode pegar o copo e trazer muito devagar para sua boca e ir bebendo a água muito devagar. Mas você vai tentar fazer uma atividade só. Você pode também usar a questão da caneta, né? E desenhar algo que você gosta, alguma forma geométrica e se concentrar naquela forma. Ou você pode usar, né, o que estava na moda um tempo atrás, aqueles livros de desenho. Aquilo serve basicamente como uma forma de você se concentrar e isso diminui a aceleração de pensamentos, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado dessas técnicas. Tentem colocar em prática, coloquem aqui embaixo se isso te ajudou ou não e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acha que podem se beneficiar. Compartilhe aqui no YouTube, compartilha por WhatsApp, ok? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, um forte abraço e até lá!